A partir de hoje, quero começar um quadro aqui no canal, que ele vai ao ar todos os domingos e o nome do quadro é Começando do Zero. A ideia desse quadro é falar sobre assuntos, na real, quando eles estão começando do zero. E o assunto que eu escolhi agora é a respeito do YouTube. Quando a gente está começando do zero, sou uma pessoa que consome bastante YouTube, eu assisto muitos canais, eu assisto bastante canais novos para me inspirar, assisto canais grandes também, mas eu senti muita falta, alguns vídeos assim, explicando realmente do zero, zero mesmo, sabe? Porque o que acontece? Eu vejo assim, começando do zero e tal, eu vejo assim, quando as pessoas já foram monetizadas, já alcançaram 1.000 inscritos, já alcançaram as 4.000 horas. E eu sei, gente, que todo mundo, né, quando inicia aqui, o objetivo real mesmo é alcançar isso para ser monetizado, né? Isso é uma coisa lógica. Mas eu vejo então as pessoas fazendo vídeo quando já chegaram lá, quando já tem muitos inscritos e tal. E aí nos comentários desses vídeos eu percebi que tem muitas pessoas que falam, hoje eu gravei meu primeiro vídeo, hoje eu criei coragem de gravar meu primeiro vídeo, eu já gravei 3, 4 vídeos e não tenho nenhum inscrito, coisas do tipo, sabe? Então eu percebi que assim, do zero, zero mesmo, eu não vi muita gente falando. A ideia então, né, no vídeo de hoje, ou nesses domingos, é iniciar assim falando realmente do princípio. Porque eu tô nessa fase e eu pensei, por que não, né? Junto com as pessoas que têm interesse em começar um canal no YouTube ou de começar outras coisas do zero mesmo, mostrar a realidade, porque muitas pessoas não mostram porque tem vergonha, eu já fiz tantos vídeos e não tenho nenhum inscrito ou não tem visualizações, e eu acho super normal, eu acho previsível. Claro que talvez os vídeos não sejam tão bons e tudo mais, mas eu também acho que a gente é maduro o suficiente para ir analisando isso e entendendo isso também. Eu queria falar então um pouco sobre isso, mas, e conforme os domingos vão passando, a gente vai falar então sobre as coisas do zero, e eu acho que quem tiver interesse nisso vai ser bem legal. Primeiro vídeo do quadro desse domingo, Começando do Zero, é sobre a vergonha de postar, sobre a vergonha de aparecer. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então vamos lá. Eu acredito que a gente tem vergonha de aparecer já desde muito pequeno, né? Quando a gente tá na escola e tudo mais, e às vezes tem que aparecer em público ali na frente, apresentar um trabalho, alguma coisa, e a gente já fica em pânico. E aí isso nos acompanha depois, em entrevista de emprego. Muitas pessoas têm mais facilidade, outras não, mas quando se fala assim de se expor na frente de pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente tem mais afinidade, é mais próximo, elas verem de fato a gente falando e tal, acho que isso gera um constrangimento, uma vergonha terrível. E calma que isso é normal. Nossa, é super normal. Então assim, muita gente hoje ainda não começou do zero aqui no YouTube, ainda não criou coragem de postar o primeiro vídeo, por vergonha de aparecer, por vergonha que os outros vão pensar. E, inclusive tem muitos canais dark, né? E que dão super certo, mas eles, pelo que eu entendi pelo menos, parece que demora um pouquinho mais, mas enfim, depende do nicho e é outro assunto. Mas o assunto aqui é sobre aparecer. Então, eu realmente acredito que faz parte do ser humano. Aí depois a gente fica pensando assim, não, meu problema não é que eu tenho vergonha. A gente tenta falar pra gente mesmo, né? Porque eu tô falando isso porque eu fiz um pouco isso, muito tempo. Não é porque eu tenho vergonha, é porque assim, eu sou desinibida, não tem problema nenhum. É que eu não tenho um celular bom, é que eu precisava de uma memória maior no meu telefone, eu precisava de um microfone, né? Porque todo mundo fala nos vídeos, quem tá começando, que o áudio é muito importante, que às vezes até a imagem não é tão importante, mas que o áudio é importante. Então eu preciso de um microfone e eu preciso dar mais uma estudada, sabe? Então essas coisas a gente vai contando pra gente mesmo. E eu contei isso por uns 2 ou 3 anos. E aí eu não tenho tempo, né? Eu vou ter que tirar um tempo, assim, talvez nas férias,
eu preciso sentar, estudar e aí a gente vai jogando lá pra frente. Só que aí tu vê alguns vídeos também, como eu falei, né, eu consumo muito, que as pessoas dizem que apenas começa com o que tu tem e tal. E aí tu fica pensando, pô, muitas pessoas falam que é pra começar com o que eu tenho. Outras pessoas falam que é importante o áudio e tudo mais. E aí tu fica meio perdido. Mas na verdade, a gente fica se enganando porque a gente tá morrendo de vergonha e de medo do que os outros vão falar. E é por isso que esse plano não sai do zero de jeito nenhum. Quando eu entendi isso, eu pensei, nossa, é medo, real, medo de aparecer, medo de fazer algo diferente. Aí, antes de terminar agora o ano de 2025, eu falei pra mim mesma, se eu não fizer agora, antes de acabar o ano, porque esse negócio de promessa é para o outro ano, eu não acredito muito, porque eu acho que a gente fica meio anestesiado, porque a gente fica imaginando mil coisas, e o outro ano vai ser melhor aquela coisa, então a gente começa a fazer mil promessas que às vezes, logo no início do ano, já não funcionam. Então eu pensei pra mim mesma, vai ser em dezembro, se não for em dezembro, não vai ser mais. E no dia 13 de dezembro de 2025, eu coloquei o vídeo para mim assistir do canal da Lu no Mundo, que é uma pessoa muito legal, é uma senhora que ela passeia pelo mundo, né, pelas praias e tal. Ela passeia no motorhome, eu acho, não sei o nome do carro dela exatamente, mas o nome do canal é Lu no Mundo. Ela tem uma didática ótima para ensinar e eu vi alguns vídeos dela exatamente, olha, como iniciar o canal do zero, tipo, de criar conta no Google, sabe? Para fazer ali desde o início e depois criar a conta no YouTube e aí sim gravar o primeiro vídeo e postar. Então eu fui fazendo ali passo a passo, eu disse, é hoje. Mas sem microfone, sem nada, né? Fui na cara e na coragem porque eu pensei, vai ser assim, sem edição, não sabia fazer edições. Agora que eu comecei a aprender, agora no mês de fevereiro, os vídeos que saíram a partir de fevereiro de 2026, eles têm edições simples, mas que eu tô me dedicando agora a aprender edições. Mas o foco ali no início era, de fato, gravar vídeos, prestar atenção em como eu falo, prestar atenção em algum vício de linguagem, alguma coisa. E eu percebi que eu enrolo demais e tal, e que era obrigatório aprender a fazer edições, porque Deus me livre, nem eu aguentava me ouvir. Assim, tanto tempo enrolando e às vezes ficar no mesmo lugar, sabe? Então, a questão da vergonha de aparecer e do medo e do que os outros vão falar era o que me prendia e não era por causa de microfone, não era por causa de outras coisas, não era porque tinha que estudar, não era por nada disso. O que eu senti? Que a vergonha, ela não ia embora antes que eu fizesse o primeiro vídeo. E aí, eu fiz o primeiro vídeo. Só que eu tenho uma notícia para dar. A vergonha não foi embora no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, e nenhum deles. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu aprendi a conviver com ela, eu aprendi a entender ali como funciona. E depois do primeiro vídeo, eu fui vendo que não é tão horrível assim, não é tão difícil assim quanto a gente imagina. Então a gente vai criando uma ideia na nossa cabeça, e eu tenho 43 anos, então eu ainda nem sequer sabia muita coisa de internet e tenho muita coisa para aprender, então para mim a coisa ainda era mais difícil ainda, como eu vou aprender, como eu vou saber, como eu vou fazer isso. Nossa, as edições, tem gente que fala que é muito difícil. Então assim, a gente vai se apegando em detalhes, né, em desculpas, e a gente vai protelando, e a gente vai deixando passar, e a gente acaba não fazendo nada. E isso no geral, tá? Eu tô colocando aqui o vídeo do YouTube como um ponto principal, porque eu vejo que tem muita gente querendo começar um canal no YouTube, muita gente sonha em estar em qualquer parte e trabalhar, né, no digital, podendo estar passeando, podendo estar morando em qualquer lugar, e a pessoa trava aí. E aí tem uma dica importante, justamente pela vergonha e tudo mais, e porque eu também já estava bem incomodada com muita gente tóxica aí, que vinha só pra ficar olhando meu Instagram, minhas postagens, tá? Bloqueei todo mundo no final do ano, e
pensei, ó, agora menos chance ainda de me acharem, né? E o YouTube funciona diferente porque o YouTube é o algoritmo que, né, pessoas interessadas no teu assunto. Ou seja, é mais difícil das pessoas que te conhecem te acharem, né? A não ser que tu grave um vídeo e saia falando pra todo mundo, que aí tu já tá estragando teu canal, tá? É uma dica bem importante que a gente vai falar nos outros domingos também sobre isso, que é assim, ó, gente. Grava o vídeo e fica quieto. O algoritmo vai procurar as pessoas que estão interessadas no teu assunto. Já existe um público aqui. Já existe as pessoas que vão gostar de te assistir, já existe pessoas que vão te seguir, já existe uma comunidade aqui. Mas o algoritmo ele precisa te conhecer. Como que ele vai te conhecer? Com frequência, com constância, ele precisa entender teu assunto, ele precisa saber do que tu fala, quando tu fala, em qual momento tu fala. E aí por isso que a gente fala assim, tem que ter constância, tem que ter dias certos, né? E aí ele vai sabendo como e para quem ele vai entregar, porque não adianta tu falar de um assunto hoje, no outro dia tu falar de outro assunto, entende? E para simplificar aqui, porque eu sei que tem muita gente que tá começando que não entende, eu já vi muitos vídeos às vezes muito complexos, que eu acho muito ruim. É assim, ó, tu começou a trabalhar numa empresa e tu tem o teu cargo lá. Aí de repente tu começa a fazer outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e daí daqui a pouco ninguém mais sabe o que tu faz na empresa. Né? Se alguém perguntar, não, mas a Aline que faz tal coisa. Não, mas eu já vi ela fazendo cafezinho, eu já vi ela varrendo, eu já vi ela no escritório. Então, não tem como. Isso acontece no YouTube. Outra coisa que acontece também. Começou a trabalhar numa empresa, tu tem horário para chegar, tu tem horário para fazer teu intervalo, tem horário para voltar e tem horário para ir embora, tem dias de folga, entendeu? Então é mais ou menos como funciona aqui no YouTube. Tu tem que ter ali os teus horários, sabe? Tem que ter os teus dias, porque aí o algoritmo começa a conhecer. O algoritmo seria o chefe, vamos dizer assim. E o chefe começa a comunicar para as outras pessoas da empresa, entendeu? Mais ou menos isso. E eles começam a te ver ali, né? Ver o teu trabalho. E começam a fazer amizade contigo, né? Os colegas, porque eles estão te vendo ali sempre. Então eles começam a ter confiança em ti. É mais ou menos isso, simplificando assim, porque eu não entendia como funcionava, porque eu via que tinha gente que dizia, o algoritmo não gosta de canal pequeno, é porque não sei o quê, porque só privilegia canais grandes e tal. E aí eu comecei a entender um pouco sobre isso, e é assim que funciona, e realmente faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça faz muito sentido. Então, quando tu começar a perder a vergonha aí, tenha constância. Se tu não tem muito tempo, trabalha fora, grava um vídeo por semana, né? Não precisa editar muito no começo. Primeiro grava os vídeos com a intenção de quê? De perder a vergonha, de ver ali o que tu pode estar errando, sabe? Porque os primeiros vídeos, gente, ninguém vai ver, tá? Ninguém vai ver. Que fique claro isso, porque essa é uma realidade. Porque a gente acha assim, vou gravar o primeiro vídeo, vou fazer assim, 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 e aí posta lá e muita gente vai ver. Não, ninguém vai ver, não se preocupe. Como assim ninguém vai ver? Não, porque assim, dificilmente o algoritmo tá te conhecendo, aí tu tem que ter inscritos, enfim, é algo assim, talvez aí depois que tu tiver inscritos, eles, por te conhecer, eles vão lá ver os teus primeiros vídeos, né? Tudo bem, mas o primeiro vídeo é ruim, o segundo é ruim, o terceiro é ruim, vários são ruins, na minha opinião ainda eu tenho muitos vídeos ruins aí. Mas a gente vai vendo a evolução, tá? No meio do caminho, a gente vai vendo que a gente vai mudando, a gente vai tendo ideias, tá? E uma dica bônus aqui é o seguinte, depois que tu tiver constância, tiver um horário certinho, saber quando que tu posta os vídeos. Eu posto hoje, segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã. Agora, então, eu comecei esse quadro novo nos domingos, que é para uma coisa mais prática, é pra gente falar sobre assuntos assim, da gente começar do zero, né, empreendedorismo, coisas do tipo assim, mais solta. E então serão 4 vídeos por semana. Então acontece o quê? Quando eu vou gravar, tem dias que eu vou gravar e que eu tenho vários assuntos assim na minha cabeça, eu tenho várias ideias, então o que que eu faço? Eu aproveito esse dia que eu tô inspirada e eu gravo mais do que um vídeo. Depois eu edito. Por quê? Porque aquele dia eu tô inspirada, tô bem.
E aí da gente pode programar, entendeu? Então tu programa, ó, já vou deixar esse aqui programado, agendado, já vou deixar esse aqui programado, agendado. Eu nem sabia que tinha essa função que dava pra fazer. Então assim, tem muita coisa pra aprender, gente. Tem muita coisa legal aqui. E eu acho que sim, que a gente tem que falar um pouquinho do início, bem do início, sabe? Bem ali do comecinho mesmo. Tu tá começando agora, se tu vai criar coragem agora, sabe? Se tu tá caminhando aí, dando os primeiros passos, eu te digo assim, ó, fica aqui, vamos junto, tá? Eu vou contigo também. Faz apenas 2 meses que eu tô nesse caminho aí. Vai ter muita coisa para aprender, vai ter muita dica pra gente trocar aí pelo caminho. Me conta aqui também o que te trava hoje. Qual que é o teu maior problema? O que tá te impedindo hoje de começar então, de botar um plano em prática ou mesmo de começar o teu canal no YouTube? Quero saber muito. Vou conversar aqui contigo, a gente vai trocar ideias, né? E uma coisa bem importante, eu gostaria que tu comentasse aqui. Vou começar do zero. Comenta aqui, vou começar do zero, porque eu vou saber e vou conhecer quem tá ficando até o final do vídeo, que também é super importante. Vocês vão entender conforme a gente vai conversando aí nos outros vídeos, a importância das pessoas ficarem aqui até o final, a importância que é pro canal. Então, gente, um beijo, obrigado por vocês estarem assistindo até aqui, muito obrigado pela paciência e a gente se vê no próximo domingo.